Então, antes de tudo, minha boa noite a todos aí. Estamos no nosso encontro de hoje do Grupo de Estudo de Jurisprudência Civil, com a temática especial a respeito de como escrever textos científicos. É um, é uma oficina, um evento tradicional do nosso curso aqui, também tradicional do Paideia, que já tem 26 anos de atuação na Univale. Inicialmente, vou passar a palavra ao coordenador do curso, professor Dr. Newton César Pilau, para que dê as boas-vindas ao curso e tenha a exposição de suas ideias a respeito deste evento. Professor Newton. Boa tarde a todas e a todos presentes. Minha saudação especial aos professores que estão participando do evento. Considero esse evento de relevância extrema para o curso de Direito. O curso de Direito, mais do que nunca, ele necessita da pesquisa jurídica, como escrever é um fundamento. Minha saudação ao professor Dr. Luiz Braulio Farias Benites, que é o grande responsável pelo NUEX Paideia, aqui no nosso curso de Direito em Balneário Camboriú. E gostaria de dizer, quanto ao tema, que escrever um artigo científico em direito até pode parecer uma tarefa complicada no começo, mas na verdade é uma habilidade que todos vocês devem desenvolver com prática e organização. Penso que não se deve tratar apenas de cumprir uma exigência do curso. É, na verdade, uma excelente oportunidade para organizar suas ideias, aprofundar um tema, que vocês podem até gostar do tema, necessidade de encontrar algo útil e começar a contribuir com o debate jurídico. O primeiro passo é sempre escolher um bom tema. Ele precisa ser interessante, ele precisa ser atual e principalmente delimitado. Em vez de pregar um assunto enorme, como, por exemplo, o direito constitucional, é melhor escolher algo específico, até do direito constitucional. Por exemplo, como liberdade de expressão. Quanto mais claro for o enfoque, mais fácil será escrever. Depois de definido o tema, a estrutura do artigo costuma seguir um caminho bastante lógico. Comece sempre com uma introdução que explique por que aquele assunto é importante hoje, qual o problema que você quer resolver e o que pretende demonstrar. Em seguida, quanto ao desenvolvimento, que é o corpo do texto, onde você vai apresentar os conceitos, vai analisar as normas jurídicas, a doutrina, a jurisprudência, e isso sempre de forma organizada e crítica. No que se refere à conclusão, pense numa conclusão que possa ser, portanto, objetiva, que retome todos os pontos principais e responda o que você propôs no início. E, se quiser, aponte também caminhos para futuras reflexões. Tem que se lembrar sempre que a conclusão não é lugar para se trazer ideias novas. E quando se fala do direito, a maioria dos artigos é feito pelo caminho da pesquisa bibliográfica e hoje mais do que nunca pelas referências, em função do aspecto digital que nós temos e também de uma análise dogmática. Isso significa que você vai dialogar com os autores importantes, comentar decisões judiciais e interpretar a legislação. Por isso, o importante é ser claro, objetivo e, mais do que tudo, honesto nas suas análises. Evitem opiniões pessoais sem embasamento. Quanto à forma, sigam estritamente as normas da Univale e da BNT, mas não se prendam somente a isso. Procurem sempre lembrar de usar a fonte 12, o espaçamento 1,5 e tomem sempre o máximo cuidado com as citações. O mais importante de tudo, no meu entender, é escrever de forma simples e bem fluida. Frases curtas, claras, costumam ser muito mais eficazes do que períodos longos e cheios de palavras difíceis. Dá para até dar uma dica importante, né? Leiam bastante antes de começar a escrever. Quanto mais artigos e livros vocês consultarem, mais segurança terão para construir o próprio texto. Depois façam um roteiro simples antes de redigir e quando terminarem, revisem com calma. Sempre tem que lembrar também que erros de português ou formatação tiram a credibilidade do trabalho. Então é importante sempre a revisão dele. Acima de tudo, jamais tenha um receio de começar. Teu primeiro artigo ele não precisa ser perfeito.
O importante é ser bem fundamentado, ser coerente e original na abordagem. Com o tempo, nota-se que a escrita vai melhorando naturalmente. Dá para se dizer que escrever artigos é uma das melhores formas de crescer como futuro jurista. O mercado cada vez mais valoriza profissionais que sabem pensar, argumentar e produzir conteúdos com qualidade. Nesse sentido, escolham um tema que realmente desperte o interesse de vocês, porque quando a gente gosta do que escreve, o texto flui melhor e fica muito mais agradável de ler. Estamos aqui para ajudar no que for necessário, seja na escolha do tema, na estrutura, na revisão. Mas agora é com vocês, né? Se organizem, estruturem seu objeto de pesquisa, usufruam desse momento contemporâneo que é absurdamente interessante para a produção e para a elaboração de artigos, mais do que tudo pela possibilidade de publicização disso. E gostaria de saudar e parabenizar o professor Dr. Luiz Braulio Farias Benites pela organização e pela adequação do evento ao nosso curso e simplesmente coloca a todos os acadêmicos a possibilidade de serem escritores e a pesquisa no curso de Direito começa a fazer parte de forma mais relevante ainda. Então, obrigado pela atenção. Devolvo a palavra ao professor Luiz Braulio. Está sem o áudio. Muito obrigado, professor Dr. Newton César Pilau, pela apresentação, pela precisa descrição da importância e da oportunidade de escrever textos científicos desde já. Quando eu digo desde já, é desde a graduação. Ao agradecer o professor Dr. Newton César Pilau, agradeço também a toda a hierarquia da Univale que nos permite, nesse momento, ofertar este evento, especialmente o professor Dr. Alceu, que é o diretor da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais, e ao reitor, professor Dr. Rogério. Feitas essas palavras, gostaria de registrar também aqui a presença do professor Dr. José Leandro Farias Benites e do egresso desse curso, Dr. Jonas Jesus Belmonte. Em termos de organização agora, eu pergunto ao do Dr. Jonas e ao Dr. José Leandro qual de vocês prefere falar logo a seguir. Podem movimentar o áudio. Enquanto o Dr. José Leandro e o Dr. Jonas se organizam ali, deve estar fazendo novas mensagens aqui, só um minuto. O professor José Leandro se dispôs a falar imediatamente, então eu passo a palavra ao professor José Leandro, Dr. José Leandro Farias Benites, para que faça suas considerações, sua exposição a respeito da sua percepção e experiência do que é escrever um texto acadêmico científico. Professor José Leandro? Boa noite a todos. Por gentileza, me ouvem? Sim. Obrigado. Eu estou aqui com um fundo escuro porque essa luz de cima prejudica, ela fica muito luminosa e pode prejudicar a visualização de vocês e a atenção de vocês. Eu costumo falar brevemente em eventos remotos e eu vou lhes descrever, em uns 10 ou 15 minutos, um material que eu elaborei há alguns anos atrás, que tinha um título totalmente adequado ao que me é exigido hoje, a temática do nosso encontro, e ele tinha o título Como Escrever
textos científicos e um subitem, do fichamento ao texto, botando a mão na massa. Então, são dicas práticas para que todos vocês, a maioria ou muitos de vocês, iniciantes, na já mais fácil tarefa de escrever textos científicos. É muito importante que vocês comecem, como agora, a se preocupar e a se inteirar muito cedo destas exigências, destas regras, dessas habilidades que se tem que ter, por várias razões. Vou apontar duas delas. Em primeiro lugar, que quanto mais cedo a gente definir e começar a se debruçar sobre o tema da nossa monografia, tanto melhor, porque todos os alunos relatam que esse é o pior momento em termos de trabalho, de estresse, de correria no curso de Direito. Ele começa lá pelo 7º semestre e ele praticamente coincide com a conclusão do curso. 7º ou 9º, não tenho certeza quanto a isso, de modo que, coincidindo com a conclusão do curso, tem a OAB, tem formatura e tudo mais. E, em segundo lugar, a grande vantagem de se começar cedo é que vocês têm condições de, ao longo do curso, elaborar textos científicos preparatórios para essa monografia. E quanto mais madura é esta elaboração, maior vai ser a qualidade dos textos de vocês e vocês se formarão tornando-se pequenos especialistas daquele tema que vocês desenvolveram ao longo dos semestres ou anos. E há 4 pressupostos para se poder começar a redigir um texto científico. Eu não vou tratar de todos eles, porque são pressupostos, isso seria tema para outro encontro, talvez. Em primeiro lugar, o problema delimitado. Problema é algo que a ciência ainda não resolveu, algo que a ciência ainda precisa escutar ou ler de alguém um determinado desenvolvimento de um objeto, de uma questão ainda não resolvida. Por exemplo, quando há choque de jurisprudências, uma Câmara de um tribunal decide em determinado sentido e outra Câmara, sobre um mesmo julgamento, sobre um mesmo caso concreto ou casos similares, e outra Câmara julga diversamente. Depois que se tem o problema delimitado, e isto é algo que vocês poderão naturalmente se socorrer junto aos orientadores de vocês, se passa para o esboço do esqueleto da monografia, que é o sumário inicial, e com subitens, se forem necessários. É muito difícil escrever um trabalho científico que não contenha subdivisões, subcapítulos. E, naturalmente, quanto antes se conseguir elaborar este sumário inicial, melhor, porque nós vamos ter uma radiografia de como vai se desenvolver o trabalho, embora esse sumário possa mudar, porque dificilmente se termina uma monografia como se começa ela. Sempre aparecem dificuldades ou derivações do tema que requerem uma adaptação do pesquisador. A seguir, depois de delimitado o problema, de elaborado o esqueleto, o sumário inicial da monografia, do trabalho científico, se dá início às leituras básicas. Essas leituras básicas, para um trabalho científico em nível de TCC, de trabalho de TIC, de trabalho de iniciação científica, ele requer de
um bom livro, um livro adequado ao nosso tema, ou um bom artigo científico, mas basicamente um bom livro de doutrina e um artigo que toque fundamentalmente do problema que vocês delimitaram e que tentarão resolver. Isto como material básico. Claro que outros artigos, verbetes de uma enciclopédia, outros autores são importantíssimos e são bem-vindos. Ninguém vai fazer um trabalho de iniciação científica com um livro e um artigo. Mas, basicamente, a leitura de um livro que toque o problema e um artigo que toque mais proximamente o problema, junto a outras bibliografias, isto já é material suficiente para dar início à redação do trabalho. São as leituras básicas. E, por último, é a parte final da minha intervenção, algo que eu vou dizer para vocês que eu fui o único que creio ter desenvolvido isso, não tem nada de espetacular, mas é algo que eu encareço muito que vocês levem em conta, porque se ganha muito tempo. Me refiro ao fichamento abreviado das leituras de vocês. Quando a gente vai fazer um trabalho científico, seja um artigo, seja o trabalho de iniciação científica e até mesmo uma tese de doutorado, a gente vai ler uma obra e vai selecionar dela aquilo que toca o nosso tema, o nosso problema. Não tem sentido se nós vamos tratar, por exemplo, de quem tem que pagar o imposto predial e territorial urbano no contrato de locação. Pode haver uma discussão se é o locador, o dono do imóvel, ou o inquilino, o locatário. Quem tem que pagar o IPTU? Não tem sentido vocês lerem todo um livro sobre locação. Vocês têm que... Locação é o aluguel, para aqueles que estão iniciando no curso. Não tem sentido vocês lerem todo um livro que trate monograficamente, exclusivamente de locação. Vocês vão ir direto no artigo mais controverso, que é aquele artigo que diz que depende como ficou estipulado no contrato. Se é o inquilino que tem que pagar, ou assumir o dever de pagar, é ele que vai ter que pagar o IPTU, que é um imposto de quem é dono. Ou, se o dono, ou no silêncio do contrato, é o dono que tem que pagar. Qual é o problema disto? É que a maioria dos contratos são feitos com imobiliária, e todas as imobiliárias, ou muito comumente, as imobiliárias dizem que quem tem que pagar é o inquilino. E o inquilino não tem liberdade para divergir disto. Bom, isto é um exemplo de um problema delimitado para efeitos de elaboração do trabalho. Então, vocês não vão ler todo um livro sobre locações, ou mesmo todo o livro de contratos da Maria Helena Diniz. Vocês vão ler, passar os olhos. Neste ponto, a leitura dinâmica ela é muito importante. A leitura dinâmica é importante porque ela serve para selecionar os trechos que nos interessam. É um mito, eu já fiz curso naturalmente de leitura dinâmica, é um mito que se consegue aprender um livro em 10, 15, 20 minutos, 2 horas. Não. A leitura dinâmica é para selecionar de um texto os pontos principais e aquilo que nos interessa. Muito bem. Vai-se ler um livro e um artigo, ou uma jurisprudência, aquilo que for básico para o nosso trabalho, e tudo aquilo que nos interessa, nós vamos abreviar e inventar um sistema de abreviaturas. Por exemplo, vocês vão ter que escrever
centenas de vezes a palavra direito. Se vocês vão tratar do IPTU, vocês vão falar direito tributário, direito de locação, direito. Então, não tem sentido numa ficha de leitura vocês escreverem por extenso direito, direito, direito de locação, direito dos contratos. Coloquem a letra D e pronto. E vocês, o cérebro nosso é prodigioso. Esse sistema de abreviaturas, que é uma espécie de idioma que vocês inventam, vocês reconhecem facilmente porque foram vocês que criaram. Muito bem, essas abreviaturas, que são a síntese daquilo que interessa para vocês, vão para uma ficha de leitura, que hoje pode ser tranquilamente um arquivo do Word. E agora vamos para a parte final da minha fala. Mais uns 5 minutos e eu me dou por satisfeito com a minha intervenção. Vocês já têm o problema delimitado, vocês têm o esqueleto básico, no mínimo 2 capítulos, fora a introdução e a conclusão, no mínimo 2 capítulos, ou pelo menos isto é a recomendação básica. Vocês já têm as leituras básicas e os fichamentos abreviados, então agora vocês vão pegar esse documento do Word que vocês elaboraram com as abreviações daquilo que realmente importa para vocês, vocês vão copiar essas abreviaturas, colar e vão jogar dentro dos compartimentos, dos subitens do esqueleto, do sumário da monografia. Vocês vão jogar todas as leituras que vocês já fizeram, em forma abreviada, para dentro do item correspondente. E depois, vocês vão dar redação, vão expandir aquela abreviatura e dar o texto com abordagens sucessivas, que finalmente se converterá no texto final. Além disso, esse sistema que eu preconizo e sugiro que vocês façam, ele tem uma outra grande vantagem. Vocês praticamente eliminam preocupações com o plágio, porque vocês vão ler do livro com as palavras de vocês para a ficha de leitura de forma abreviada e depois, ao expandir dentro já do texto, onde vocês farão a redação final, essas abreviaturas para um texto mais amplo, já em formato ou em modo de artigo científico, que como o professor Newton falou e abordou esse ponto, frases curtas, poucas vírgulas, muito pontos. A linguagem científica é uma linguagem seca, ela não aceita bem figuras de linguagem, metáforas ou giros literários. E aí vocês vão dando redação interna ao artigo, um trabalho de iniciação científica. Ele tem a metodologia da universidade, da Univale, que é basicamente algo mais do que 50 páginas, mas também se pode conceber um bom trabalho de conclusão de curso como sendo um texto de 40 páginas enxutas e até mesmo mais do que 60 ou 70. O que sim eu não recomendo é que vocês cheguem a 80, 100 páginas, porque isto aqui já se aproxima do que venha a ser ou uma monografia de pós-graduação ou mesmo uma dissertação de mestrado. E, naturalmente, se se trata de um artigo para uma revista científica, a partir de 15 páginas bem escorreitas, bem elaboradas, vocês já têm um artigo em mãos. Era isto da minha parte. Fico muito agradecido pelo convite ao professor Newton, que é o coordenador onde acontecem todos esses eventos, ao professor Luiz Braulio, que coordena esses trabalhos, e a todos os demais
presentes. E fico naturalmente ao dispor, se for o caso mais tarde, de responder a alguma pergunta ou alguma dúvida que porventura vocês possam ter. Só um último dado. Esse sistema de abreviaturas, ele acaba se tornando 2 ou 3 vezes mais veloz do que o fichamento por extenso. Ou seja, se vocês, ao ficharem um livro, vocês vão demorar 6 horas, com o sistema de abreviaturas, vocês vão demorar 2 ou, no máximo, 2 horas. Então, era isto. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Dr. José Leandro, por expor os teus conhecimentos, a tua experiência e algumas dicas práticas de como escrever. Nós temos agora aqui na sequência a palavra para passar para para o doutor Jonas Jesus Belmonte, e depois temos também a professora doutora Patrícia Elias Vieira, coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas, e da aluna Vanessa, que depois também poderá falar aqui. Tá? Ao Jonas, apresento desejar meu carinho, não sei se já estás disponível para entrar online, para abrir câmera. O Jonas, eu Estou vou de falar em prontidão aqui, breve. professor. Já estou de Ótimo. prontidão aqui. Tá. O Jonas foi aluno da Univale, aqui de Balneário Camboriú, egresso. Eu tive a grande felicidade de contar com o interesse e a participação do Jonas no Paideia, inicialmente como monitor voluntário, desde o primeiro período do curso de Direito, primeiro ou segundo. Agora a memória um pouco me trai, né? Mas, de todas formas, o Jonas nos acompanhou como monitor no Paideia, de Balneário Camboriú. Começou já desde os primeiros contatos, demonstrando seu interesse em aprofundar a pesquisa, especialmente após as primeiras provas, quando ficou evidente a importância dos livros e que ali estava o manancial de conhecimentos indispensáveis para o êxito na vida acadêmica e na vida profissional. Resultado disso, o Jonas começou a escrever artigos desde muito cedo no curso de Direito e depois seguiu escrevendo em pós-graduações, no mestrado aqui na Univale também. E é sobre isso que eu gostaria de ver a experiência do Jonas, que é mais próxima de vocês, a respeito da experiência vivenciada por ele, do início como todos nós, daquele estilo de estudo para fazer as provas do segundo grau, né, hoje chamado ensino médio, e depois a mudança que isso ocorre em relação ao início ao ensino universitário, né, a vida universitária e a assunção da importância do saber com autonomia intelectual para enfrentar a vida profissional. Professor, Dr. Jonas também passou rapidamente no exame do AB. Mas vou deixar que ele comente sobre isso. Jonas, estás a posto aí? Podes ligar a câmera, Jonas? Ou estás... Já estou de prontidão, professor. Hã? Já Ali. estou de prontidão, com a câmera ligada aqui. Fechou, tá bonito aí. Com a palavra então, Jonas. Muita satisfação em ter a tua presença aqui. Obrigado, professor Braulio. Primeiramente, quero cumprimentá-lo, né, em seu nome, cumprimentar os demais integrantes que fazem parte desse simpósio, né, em um especial cumprimento ao nosso coordenador, professor Newton César Pilau, a qual tenho muito estima e consideração, sobretudo pelos conhecimentos que foram transmitidos ao longo de todo o período que estive nos bancos da Univale. Sempre louvo a vida do meu professor. Bom, como o professor Braulio já comentou, né, eu sou egresso da Univale. Eu sempre elevo o nome dessa instituição por onde passo e já tive a oportunidade, inclusive, de representá-la num momento em 2015, 2016, 2017, se não me salvo engano, num simpósio que teve em São Paulo, na universidade muito famosa lá,
Bom, me fode até... Não, salvo engano, foi professor naquela na Universidade do Lago de São Francisco, em que eu defendi um artigo científico que fui orientado pelo professor Ângelo na época, né? Quando fizemos aquela desbravamento, um trabalho de que extramuros ali no Morro do Boi, aonde um projeto de expansão magnífico que a Univale patrocinou. Pois bem, eu só tenho que agradecer, né, sobretudo por ser recrutado pelo professor Braulio, logo no segundo período, quando me deparamos com a sua cadeira lá, que nos deixou tudo de cabeça. Quando nos apresentou o ensino jurídico de fato. Ai, nunca mais vou esquecer aquilo, né, professor? E aí fui recrutado e, graças a Deus, tive a oportunidade de ficar no meio dos professores. Bom, aprendendo sobre modo muito. E eu digo que a produção de artigos científicos, a cultura jurídica que se adquire quando você se debruça, a leitura é algo inestimável que ninguém te toma. Você tem isso aonde você for. Então, questão do aprendizado propriamente dito, adquirido da leitura, é fantástico. Eu sempre digo, o tempo que eu tive nos bancos da universidade foram muito bem aproveitados. Sobretudo quando eu me debrucei na pesquisa, quando você se conecta com a leitura. E pegando um gancho da palavra do professor José Leandro, eu sempre também, quando vou iniciar qualquer desenvolvimento de algo científico, e eu não só falo na academia, quando você se debruçou fazendo artigos científicos. Hoje em dia, uma peça jurídica, ela é uma peça científica. É algo em que você coloca teu conhecimento, você coloca argumentos de ideias, tem que ser ideias concatenadas, objetivas, retas, para chegar a um objetivo específico. Eu sempre digo que um caso jurídico é um problema a ser resolvido. E cabe ao advogado, e eu graças a Deus, eu agradeço a Deus por ser advogado, porque eu não acredito que eu não me encontraria em outra profissão a não ser essa, porque gosto muito do que faço, sobretudo porque aprendi a fazer. Eu sempre digo, esse problema que você vai desenvolver na tua monografia ou no teu artigo científico é algo que você vai ter que resolver e se debruçar para o resto da tua vida. Quando você quiser resolver um problema de alguém, é esse mesmo problema, evidentemente que de forma distinta, mas você vai ter que partir de um problema para resolver uma questão. Foi assim na academia e é assim aqui no Play. Eu sempre digo, na vida. Na vida da advocacia é isso. E muitos de vocês que estão dentro da universidade, claro, não todos, uns têm vocação para advocacia, outros para promotoria, outros para magistratura, mas também em qualquer área que você for, quando você for bacharel em direito, você, com certeza, você está um passo além dos demais. Por quê? Tudo na sua vida é regulado pelo direito. Queira ou não queira, eu sempre gosto da aula do direito positivo, onde você se debruça. Hoje eu sou muito religioso. Tenho essa vocação para isso. Meus antepassados sempre foram e fui buscar a origem da minha família. A religião ela tem um poder, mas é um poder que você é devoto. Mas a única poder que te vincula é o direito. O direito vincula, sobretudo nós que estamos no Estado democrático de direito. Pois bem, esse problema, eu sempre digo, é o início de toda a pesquisa. Como muito bem colocou o professor José Leandro, a bibliografia é algo que todos nós precisamos selecionar.
e selecionar com maestria. Porque a bibliografia do teu projeto científico, do teu artigo científico, muitas vezes um examinador, ele só olha a bibliografia que você escolheu para saber a tua linha de pensamento, para saber o que você colocou lá. Porque em cada tópico, em cada tema que você for trabalhar, existem autoridades conceituadas no assunto. Por isso, a interlexão do acadêmico com o professor é de extrema importância. Eu gosto, não sei, acredito que ainda é isso que funciona na Univale, de distribuir o tema que eu vou pesquisar de forma tripartite. 1, 2, 3 capítulos, eu estruturo ela e no terceiro eu concluo. Evidentemente que, buscando, além do problema ser resolvido, eu coloco um objetivo geral e os 3 capítulos posteriores que eu vou me debruçar, eu coloco como objetivos específicos. Para mim chegar na resolução do meu problema, o que eu, particularmente, eu acredito que, usando a própria, né, não estou plagiando o professor Eterno Passos, mas ele sempre colocava 3 objetivos específicos. Sempre colocou 3 objetivos específicos para você chegar no resultado obtido. E lá no final, você vai já, a partir dessa literatura antecedente que você já fez, você vai concluir as hipóteses. Para onde você quer chegar, você vai fazer umas hipóteses anteriores para saber, essas hipóteses serão ou não serão confirmadas. E aí, você conclui aquele teu artigo, a tua monografia, ou, inclusive, até a tua dissertação de mestrado. Claro, eu estou falando bem de forma simplória e objetiva, até porque cada categoria aqui falada, problema, objetivo geral, objetivo específico, tem, né, o seu conceito operacional colocado. E por isso eu sempre gosto de utilizar o professor Passo, em que ele coloca de forma muito bem catalogada cada uma dessas categorias. Professor, eu evidentemente não quero me estender muito, até porque tem mais pessoas a falar. O que eu poderia contribuir para os acadêmicos, né, que estão me ouvindo agora, seria exatamente isso. Levar a sério esse momento em que eles estão passando aí na graduação, porque é um momento em que não retorna. Como dizia Guimarães Rosa, o importante não é a chegada nem a travessia. Não é a largada nem a chegada, mas sim a travessia. É nesse momento em que vocês estão se debruçando aí nos bancos da faculdade, que todo mundo sabe que não é fácil, porque nessa vida corrida, sobretudo essa nova geração que veio, né, a geração Z, a posterior a Z, eu acho que é. Eu estava em palestra esses dias falando a respeito disso. A velocidade da informação que eles têm é muita informação. Agora, a pergunta é: essa informação que vocês têm, ela é acessível a qualquer momento, se vocês ficarem longe do smartphone? É isso que eu digo. Hoje em dia você tem o Google, que tem internet. E quando há um momento, por exemplo, eu já me debrucei em audiência em que não tinha código, que eu tinha que estar... Claro, eu sempre estudo o processo anteriormente, mas lembrar artigos de cabeça que são essenciais para você pedir uma questão de ordem, por exemplo, para um magistrado, para fazer uma interferência. Conhecimento nunca e ninguém te toma. Aproveitem esse momento da graduação. Colhem num professor
Sugue, o professor Braulio, eu sugava ele o máximo que eu podia. Não só ele, o professor Walter, o professor Schlickman, a professora Patrícia, que também está na sala. Graças a Deus, eu sugava de tudo quanto é forma para poder extrair o conhecimento. E hoje, graças a Deus, nós trabalhamos, eu e o Dr. Anderson juntos, já uma parceria já de mais de 5 anos, e temos em torno de 700 processos. Escritório pequeno, um escritório enxuto, claro, temos muito parceiros, terceirizamos muita coisa, mas tudo isso eu agradeço a Deus em primeiro lugar, aos professores que tive e a esse tempo maravilhoso que eu passei na Univale. Muito obrigado, professor Braulio. Obrigado aos demais ouvintes. E devolvo a palavra. Doutor Jonas, eu que agradeço a disponibilidade do teu tempo, que eu sei entre uma audiência e outra, trabalhos e prazos, conseguisse dessa Hoje, vez... professor, hoje foram 4 audiências. 3 na federal e 1 na comum. Graças a Deus. Nossa, não, eu sei, eu acompanho teu Instagram, né, Jonas? E o Jonas começou com muitos que estão aqui presentes, aqui na sala da Caixa, descendentes do advogado de Santa Catarina, mas também online, né, no início do curso, já com compromissos familiares, não era só o seu sustento que ele tinha pela frente. E me lembra muito um aluno que logo começou a estudar, também muito parecido com o Jonas, né? Que comprou uma bis para poder se deslocar e atender, né, todos os compromissos, começou a escrever artigos e depois o compromisso com a Ordem dos Advogados do Brasil no exame. E a única intervenção que eu peço que tu faças, Jonas, porque o Jonas, eu tive a grande alegria de ver 2 ex-estagiários do Paideia de Balneário Camboriú, que acabaram se tornando parceiros no escritório de advocacia, que foi com o Jonas comentou há pouco, ele e o Anderson Martins, ambos começando o curso de Direito, né, num desafio imenso da vida, além do seu sustento, de trabalhar e estudar. E depois, ambos galgaram uma grande conquista no mundo acadêmico, publicações durante a graduação. E essa última pergunta, Jonas, eu não sei se você já fizesse a conta, quantas publicações fizesse, em que ano começasse o curso de Direito, quantas publicações, como foi essa aventura de passar na 10ª tentativa no exame da OAB, né? E depois pós-graduação e mestrado, porque eu acompanho as tuas conquistas, inclusive nos tribunais superiores, Jonas. Então, eu Sim, gostaria que professor. comentasse isso, porque deu muito trabalho fazer 9 tentativas de passar na OAB, por exemplo. Professor, eu consegui, né? Primeira vez que fui tentar a prova foi no 8º período, eu não estava nem no 9º. Fui fazer e eu obtive 62. Era 80 questões, se não me engano, eu acertei 62. E daí na segunda fase ali, tirei 9 e pouco, daí eu nem quis fazer, tinha mais que fazer recurso, sabe uma coisa, estava só comemorando. Eu sempre digo, professor, a leitura adquirida nesse período, você adquire cultura jurídica. E cultura jurídica é algo sensacional, porque, claro, toda resolução de questões, sobretudo da ordem, ela é um problema para ser resolvido. Só que a partir do momento em que você tem cultura jurídica, de tanto você lê aquilo, cara, vem na tua cabeça, a memória vem, e graças a Deus foi fantástico, né, a experiência que tive na OAB. Eu sempre digo, né, fizemos uma turma inteira ali, acho que foi o 21º, 19º concurso da OAB, mas foi bem, 62, foi um marco, né, professor? Foi bastante coisa. E voltando também ao questionamento das publicações, foram 8, 9 publicações no decorrer de toda a graduação. Graças a Deus, foi participando de simpósio, foi organizando, né, sempre contribuí, eu sempre servindo a universidade, aonde porque eu colocava aquilo como prioridade, graças a Deus, quando você dá certa importância, tudo que você dedicar tempo e dedicação, não tem o que dar errado. E na universidade,
é algo que você tem que levar a sério, porque aí você faz network. Evidentemente que muitos colegas hoje, nós somos, além de, às vezes é cliente, é parceiro, há uma certa reciprocidade desse conhecimento adquirido aí na universidade. Graças a Deus por isso. Muito obrigado mais uma vez, Jonas. Uma correção em tempo, eu me enganei, não foram 9 tentativas, foi no 8º ou 9º semestre. Não estava nem no Inclusive. 9º período, professor, estava terminando o 8º. E só poderia fazer no 9º, né? Acho que o professor Newton fechou o olho aquela vez, não sei. Mas graças a Deus logramos esse. Sim, o Anderson também teve várias publicações, e agora, recentemente, um quase contemporâneo teu, que foi estagiário no PDA Itajaí, assumiu a magistratura, que é o Bruno Berzag. Conheci, colega nosso, verdade. Sim, Muito dedicado ele também. sim. Mas, Jonas, meu muitíssimo obrigado mesmo. Espero conseguir gratuitamente teu tempo para outras participações aqui na casa, que também é tua, né? Que depois que esse aqui só quer ganhar dinheiro, esqueceu o amor pelos amigos e pela academia, né? Salvo por mestrado. Mas, mais uma vez, votos de muito sucesso, muito êxito, e continue essa brilhante luta pela justiça, pela democracia, pelo republicanismo e pelo direito. Um grande Obrigado. abraço. Muito obrigado. Agora, eu vou convidar a nossa acadêmica Vanessa, que é uma história muito paralela à tua, só que os compromissos dela a consumiram durante o curso até agora, né? Então, vou te convidar para que falares um pouco sobre a tua experiência. Venhas aqui, por favor, né? Puxa a cadeira. Prefere falar? Você fala, não quer. A cadeira está aqui. Escolha tudo. Vamos testar o áudio daí da distância. Boa noite a todos. Está bom o áudio? Alguém digita no chat, por favor. Fala, Vanessa. Boa noite. Quem é a Vanessa? A Vanessa é uma acadêmica ainda, já do 10º período de Direito. Então, Direito realmente por amor. Tem uma trajetória, assim, bem intensa, mas muita dedicação. Tive vários exemplos bons na universidade, assim, que não me deixaram desistir, porque em vários momentos, assim, eu falo como acadêmica ainda que a gente sente a pressão dos estudos, muito conteúdo, eu não vou dar conta, muitos de nós, eles precisam trabalhar também, né, além de estudar. Alguns têm família, que é o meu caso, que tem uma filha. Então, a força e a persistência e a vontade de querer ser, de querer agir, de querer vencer, tem que ser sempre superior a tudo. E o que eu posso passar para contribuir na questão do estudo, complementando o que os demais já falaram, eu tirei como método sempre 3 perguntas. O que significa, para que serve e o que acontece se eu tirar do contexto? Às vezes, uma palavra pode mudar todo um contexto. E isso eu aprendi numa prova do professor, que foi um desastre assim, da turma, até todos aprenderem que a leitura não tem que ser uma leitura intensa, uma leitura chata e uma leitura cansativa, mas que você precisa saber o que você quer daquele conteúdo. Às vezes são pontos específicos, são palavras específicas que mudam todo o contexto. Por exemplo, um poderá ou um deverá são muito semelhantes, mas postas numa frase dão um rumo completamente diferente. Então, são essas coisas que fazem a diferença. A cultura jurídica, como o Dr. Jonas falou anteriormente, então, o hábito de ler, de estudar, de administrar o tempo também é o que realmente ajuda. E, às vezes, eu digo por mim, não tenho muito tempo para me dedicar aos estudos, tirar um meio-dia, um dia todo, talvez, mas consigo tirar 1 hora, 2 horas. Então, esse tempo é o tempo que eu faço as minhas anotações. Vou ler um texto, tem uma palavra que eu não sei o significado, vou lá, puxo uma setinha e escrevo do lado o que significa. Como essa palavra ficaria numa frase, como ela ficaria num texto, ou às vezes num contrato. Então, essa faz toda a diferença. E para escrever os textos científicos, eu estou finalizando a minha monografia também. Então, eu sempre procurei o problema do qual eu queria fazer a pesquisa e, acima de tudo, algo que fosse do meu interesse.
não algo que seja polêmico, que também é importante, mas algo que você goste, que você tem curiosidade. Às vezes você tem uma pessoa que você quer ajudar com um problema, ou tem algo que você tem curiosidade de saber o que é. Se você tem dúvida no que fazer, eu aconselho que vá por esse ponto, porque quando você tem interesse, a tua pesquisa ela fica mais satisfatória, você consegue aprofundar os seus conhecimentos. Então, você procura um problema para resolver, procura as hipóteses para poder resolver esse problema, e das hipóteses você vai fazer o estudo e vai encontrar a solução. Aí, com a conclusão, vai falar se o teu problema teve o cabimento que você procurava ou não teve, e assim você vai conseguir concluir. Então, resumidamente, assim, para poder ajudar, seria isso. E aquele professor que puxa bastante o teu pé, que fala, não desista, vou te ajudar, mas você precisa mostrar que você tem determinação, que você quer. Esses são, assim, os que vão estar contigo até o final. Não que os outros não estejam, eles estão, mas tem uns, assim, que a gente tem afinidade maior. Então, a mentalidade, ela vai te ajudar a crescer, vai te ajudar a evoluir, e o desempenho sempre vai ser o papel fundamental, a dedicação, o amor. Não existe desculpa quando você quer, não existe falta de tempo, não existe canseira, não existe falta de vontade. Então, quando você tem uma determinação e você quer realmente aquilo para você, você tem que ir atrás, precisa ler, precisa estudar, precisa compreender. Porque não basta ler um texto e decorar para uma prova e pronto. Daí passa um mês, um semestre, 2 semestres, você não lembra. Mas quando você vê uma palavra que você sabe o que ela significa, ela pode ser aplicada em qualquer contexto que você vai saber diferenciar aquilo. Então, assim como acadêmica, eu digo por experiência própria, porque a minha rotina sempre foi bem puxada, trabalhava o dia todo, daí vinha para a faculdade à noite, com uma filha de 4 anos, quando eu iniciei o curso. Eu peguei aquela transição da pandemia, então a gente estava voltando para o presencial, mas ainda estava no online, então era bem difícil, muitas coisas mudaram também. A gente entrou com a fase ali do chat GPT também, que se você sabe usar, ele te ajuda muito, mas se você não sabe usar, ele vai te parar no tempo. Então, precisa saber utilizar as ferramentas, precisa saber os comandos para pedir uma ajuda, uma orientação, até mesmo para o chat, porque ele te induz ao erro se você não souber fazer a pergunta certa para ele. E para você saber fazer a pergunta certa, você precisa ter conhecimento do que você está estudando. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar. Ainda estou aqui, mas caso alguém precise de alguma orientação, alguma dica de livro, alguma dica para estudo, pode me procurar, que eu vou estar plena disposição para poder ajudar. E é isso, agradeço pela oportunidade, professor, professora Patrícia, nossa coordenadora, professor Nilton, todos os demais aqui presentes também. E desejo uma boa sorte nos estudos, uma boa sorte na jornada, e muito obrigada pelo tempo. Vanessa Pacheco, nós que agradecemos, né? Porque não só o teu tempo, mas também a exposição pessoal, né? Ao fazer o teu depoimento pessoal. E como também comentasse com isso, eu vou acompanhar. A Vanessa está aqui porque é um outro símbolo de transmutação, né? Assim como o Jonas, eu falei antes, o monitor também estagiário, o Anderson Martins, a Vanessa tinha o que em comum? Aquele desespero da avassaladora semana de provas, né? Que todos vocês têm no início do curso. E a primeira conversa mais pessoal com a Vanessa foi com os olhos arregalados e com os cabelos em pé. Como é que eu vou fazer para dar conta disso? É verdade. Né? Meu Deus do céu, acho que vou desistir. Todos aqueles pensamentos, né? Atacar ou fugir. E aí, obviamente, muitas conversas. E quem não tem tempo só tem um caminho, a organização. Porque para quem sabe, identifica que o curso de Direito é a melhor oportunidade alternativa para uma mudança radical na vida e ter em suas mãos a própria vida, desistir não é uma opção. E foi nesse caminho que segui a conversa com a Vanessa. Então, naquele momento de desespero, a recomendação de buscar mais dicionário, os livros, fichamento, que já foi comentado pelos outros, como caminho da autonomia intelectual.
E isso a Vanessa fez com muita propriedade. É verdade também que depois ela confessou que usou essa mesma técnica para as outras disciplinas, né? Mas, de bom grado, eu vejo esse resultado. E maior ainda é a minha felicidade de ver aquela dificuldade de se comunicar, bastante envergonhada, acanhada, hoje com essa desenvoltura que vocês estão assistindo, né? Ela nem terminou o curso de Direito ainda. E já está com essa desenvoltura, por quê? Porque tem segurança ao falar. E como é que ela conseguiu isso? Construindo, com pesquisa. Cada um tem seu estilo de pesquisar. Então, Vanessa, eu agradeço tudo isso, a compreensão, né? O perdão de alguns momentos que eu recebi, de alguns momentos talvez exigindo um pouco demais. Os colegas estão aqui também, alunos do primeiro período. Tem a Kimberly, que já é uma quase veterana no curso de Direito, né? A Vitória também, que está aqui comigo já no painel, e obviamente a professora Patrícia, que eu já registrei a presença. Vanessa, meu muito obrigado, tenha uma ótima noite, uma boa aula, que sei que tens aula agora também, né? E espero continuar contando com a tua presença na medida do possível, mesmo depois de terminar esse curso. Com certeza, sempre estarei à disposição para o que precisar, o que eu puder contribuir com conhecimento, com ajuda, com incentivo, com apoio, porque foi o que eu recebi. Então, o que a gente recebe, a gente procura transmitir também. Então, muito obrigada a todos, obrigada, professor, pelo convite mais uma vez, e uma boa noite. Muito obrigado, uma boa aula para vocês também. Obrigada. Eu vou ocupar um pouquinho de tempo de vocês para fazer algumas exposições a respeito do que é estudar, do que é pesquisar, do que é escrever, do que é se dedicar a ser um operador do direito. Eu também tenho aula, depois vamos ter a intervenção, a exposição da professora Patrícia, que é a nossa colega no grupo de estudos Jurisprudência Civil, juntamente com o professor José Leandro. De primeira mão, vou tomar um gole d'água. De primeira mão, que eu quero comentar com vocês, que este evento trata de como escrever textos científicos. É por aí que vamos começar. Primeiro, é necessário identificar o que é ciência. Para identificar o que é ciência, é indispensável que vocês visitem, pelo menos, um livro de metodologia, né? Porque, desde os gregos, há uma clara distinção entre doxa e episteme, ou seja, há mais de 2.500 anos. Doxa se diz respeito ao conhecimento coloquial, ao senso comum. Já episteme diz respeito a um conhecimento verdadeiro, comprovado, demonstrável, verificável, que é o que hoje chamamos de ciência. No entanto, desde a cultura grega clássica para cá, ao longo de mais de 2.500 anos, nós temos que refletir sobre a démarche, o caminho percorrido até agora, né? Porque justamente com base nesse caminho percorrido até agora, do ponto de vista jurídico, é que podemos seguir com mais clareza a importantíssima distinção entre um conhecimento de senso comum, meramente subjetivo, e um conhecimento arquitetado em uma teoria científica, né? Ou seja, que preenche os requisitos de demonstrabilidade, verificabilidade, veracidade, infalibilidade e, portanto, ao adjetivo científico. Todos vocês estão, aos poucos, quem está no curso está percebendo, mas quem está mais avançado no curso sabe que nós passamos inicialmente pelo direito natural, numa tentativa de identificar as regras, nomos para os gregos, que estavam presentes em todo o universo, e por isso chamou de direito natural. Logo a seguir, né, principalmente a partir da instauração do domínio do Império Romano, e mais especificamente com a queda do Império Romano no Ocidente, próximo ao ano 500 depois de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana manteve a unidade na Europa. E ali está o surgimento, ou a consolidação, ou a configuração do que se chama justnaturalismo. Ou seja, uma existência de normas, nomos, universais, que estão acima
de tudo, inclusive dos seres humanos. Então, qualquer regra criada pelo ser humano estaria vinculada a uma hierarquia superior de normas universais e moralmente universais ditadas, então, pelo único verdadeiro Deus, que era o que foi instituído no caso da Europa Ocidental, da qual todos somos herdeiros culturalmente em termos jurídicos. Pois bem, esse justnaturalismo embasava qualquer percepção do direito num objetivo muito claro e indispensável: justiça. Mas justiça trata de valores. E quais os valores? Os valores papais da época. Passados todos os períodos, ao longo de 1000 anos, chegamos nos 1500, onde está o nascimento da Inquisição e também a passagem para o Estado moderno. Isso é importantíssimo, por quê? Porque justamente nesse período se deu o que hoje chamamos de renascimento. Renascimento por quê? O resgate da razão humana, tal qual havia sido iniciada pelo pensamento grego. Inovador nesse aspecto, de colocar a razão humana como o fiel da balança para separar o que é doxa e o que é episteme. O resultado disso, na expressão mais conhecida por nós, se chama iluminismo. Desencantamento do mundo para os alemães, Aufklärung, ilustração para os espanhóis. De todas as formas, aí se começou a conquistar o direito como uma conquista da razão humana. Estado laico, republicano, democrático. A criação de normas é responsabilidade nossa. E tudo isso por quê? Porque nesse período foi necessário superar o embasamento de todo o direito, de todo o conhecimento jurídico, numa expressão maior chamada único e verdadeiro Deus. Então, nesse sentido, era necessário demonstrar que o direito poderia ser ciência. Mas como diferenciar o direito das ciências naturais, aquelas embasadas no pensamento de Charles Darwin, Galileu Galilei, Giordano Bruno, Copérnico e toda uma série de sábios de suas épocas. Por quê? Nas ciências naturais, a relação entre a situação A e a situação B é de causa-efeito, ou seja, um raciocínio de causalidade. A lei da gravidade é o mais simples de explicar. Objetos mais pesados que o ar na atmosfera terrestre vão ao chão. É demonstrável, é verificável, é real, verdade, e é infalível. No direito, nós não temos essas mesmas características. Então, foi criado um tipo de raciocínio lógico chamado imputação, onde o nexo de causalidade entre a situação A e a situação B não é o ser, como é nas ciências naturais, e sim o dever ser. Mas esse dever ser não pode depender exclusivamente da subjetividade de quem tem o poder de assinar uma sentença. É necessário dar balizas, porque senão seria mero arbítrio. E o puro arbítrio já havia demonstrado as injustiças causadas por seres humanos com tanto poder durante o justnaturalismo, fosse na Inquisição, fosse no Estado moderno chamado direito absolutista. Então, é justamente aí que entra a noção do que hoje chamamos de ciência. E textos científicos, como escrever textos científicos, não pode se afastar dessa conquista histórica da humanidade, que não foi fácil, custou muito caro, em alguns aspectos, vidas. Então, o que é o método científico? O método científico, ele parte a partir de teses, ou seja, de teorias científicas. Teorias são discursos linguísticos com consistência teórica, de forma sistematizada, demonstrada, verificada e com um certo grau de infalibilidade. Por que certo grau? Porque nas ciências sociais, as verdades são transitórias. Então, você tem algo científico, mas quando você demonstra a falha no método científico nas ciências sociais, aquela teoria cai por terra e não é mais considerada. Essa é uma diferença calcada de forma muito clara para Max Weber, ou melhor, nos escritos de Max Weber. A diferença que ele faz entre
o raciocínio da ciência, do discurso científico e o raciocínio político. Que está numa obra bem clara, né? O político e o cientista. O político tem compromisso moral. O exemplo clássico colocado por ele é o capitão do navio de guerra, no caso do capitão de navio de guerra inglês, que tinha o compromisso moral de afundar junto com o navio, como demonstração moral de que ele fez tudo para salvar o navio, né? Os samurais têm algo parecido também com o seppuku. É um pouco mais severo, né? No caso dos japoneses. Mas isso significa o quê? Uma racionalidade de compromisso com o valor. Esse é o compromisso político. Já o cientista, não. O cientista tem compromisso com a busca incessante da verdade, do raciocínio lógico. Então, perder um discurso é vantajoso quando se aprende algo que preenche de melhor forma os requisitos do que chamamos de cientificidade. Resumindo, o texto científico, a escrita do texto científico tem que estar de acordo com o estado da arte do direito enquanto ciência. Por isso se usa muito a expressão textos científico-acadêmicos ou acadêmicos-científicos. Ambos são sinônimos nesse aspecto. Então, a criação de vocês a escreverem um texto é na seleção da pergunta, mas partirão sempre do que já está aprovado, salvo no caso de uma tese de doutorado, que aí muda tudo. Mas, o que eu queria ressaltar é basicamente isso. O que caracteriza um texto como científico é o método. E para ter o método é necessário uma clara distinção. Ambas importantes, mas uma clara distinção. Método enquanto raciocínio lógico e método enquanto aspecto estético. Primeiro, estético é mais fácil. O estético diz respeito a negrito, itálico, onde colocar o sumário, onde colocar a fonte da pesquisa, né? Os espaçamentos. Isso é muito importante para quem trabalha em quantidade. Se cada um vai escrever do jeito que quiser, isso inviabiliza. Então, quem trabalha em quantidade vai buscar rapidamente o problema, o embasamento teórico. Claro, para quem já tem mais experiência e conhecimento no campo. A partir da fundamentação, ou seja, das referências bibliográficas, eu utilizo bibliográficas, mas hoje temos outras referências, mas as mais eruditas são os livros. Então, os livros é que nós temos a densidade maior do conhecimento jurídico. Já é possível, esse livro conheço, então já sei o ponto de partida desse autor. Agora, a questão do raciocínio lógico é essencial. Tá? E começa justamente com um problema que é uma pergunta. Uma pergunta cuja resposta será perseguida com a pesquisa. Então, a formulação do problema é o tema central de qualquer trabalho científico. Mas, para que não seja amplo demais, como o professor José Leandro falou no início da sua fala, é necessário delimitar esse tema. E, para isso, nós temos objetivo geral e objetivos específicos. Isso vocês encontram em qualquer livro de metodologia. Agora, depois tem a questão do exercício da escrita. Professor Newton, agradeço muito também a sua colocação, porque é necessário também distinguir a escrita moderna, o discurso moderno, do discurso barroco, né? Vou usar a expressão barroco mais como uma metáfora. Por quê? Rui Barbosa, por exemplo. Era necessário apresentar um discurso rebuscado, em termos pouquíssimos conhecidos, primeiro para desestruturar quem não conhece. Como é que a pessoa vai criticar o que eu estou falando se nem entende o que eu estou falando? Segunda coisa é justamente essa demonstração da erudição, com palavras rebuscadas. Então, esse estilo Rui Barbosa realmente perde seu sentido. Mas, nos textos acadêmicos, também temos a precisão comunicativa. Então, é inevitável usar termos que parecem ser rebuscados, mas, na verdade, eles representam apenas uma base discursiva de sua definição. E aí, não há como substituí-los por outro termo mais coloquial e do senso comum. Então, na linguagem entre juristas, conforme for
a conversa, é indispensável o uso de termos acadêmicos. Agora, essa conversa é entre juristas, acadêmicos, juízes, ministros, desembargadores, procuradores, e que deve ser muito diferenciada em relação à comunicação, quando os destinatários da comunicação são compostos por pessoas da sociedade que não têm esse conhecimento científico. De todas as formas, a clareza da comunicação, que foi falado pelo professor Zé Lendo, pelo professor Milton, frases curtas, objetivas, claras. Chegamos ao limite das 19 horas. Aqui eu conto com a professora Patrícia. Alguns têm aula, outros são da manhã, professora. Ah, professora, eu entendi que tinha tempo também. Tá. Tá. Queres falar uma fala rapidinho, professora Patrícia? Tem que fazer minutos. A mim não trabalha, porque eu já vou avisar os alunos. Olá, tudo bem? Professora Patrícia, coordenadora do curso do Núcleo de Práticas Jurídicas, do Jurisprudência Civil, com a palavra, professora. Então, boa noite, pessoal. Boa noite. Na pessoa do professor Newton e do professor Braulio, então, cumprimento todos, e na pessoa da Vanessa, todos os acadêmicos aqui presentes. A minha fala é breve, em razão do horário, mas sempre que eu escrevo textos científicos, eu me lembro do Pablo Neruda. Pablo Neruda, ele citava que tudo começa na escrita com uma letra maiúscula e termina com um ponto final, que tem no meio ideias. O problema é como manipular essas ideias. O professor Braulio falou do método. O método é a forma de a gente caminhar. Por quê? O que nos leva a escrever um texto científico é a paixão por algum tema. Mas quando nós passamos a escrever esse texto, nós não podemos estar apaixonados por uma ideia de tal modo que a gente não observe os diferentes cenários que esse tema aborda. Então, o método, ele nos mantém nessa neutralidade. Como recomendação de quem gosta de escrever, de quem é uma eterna aprendiz, inclusive na produção de textos científicos, a gente recomenda o método indutivo, onde você parte de um tema, vou citar como exemplo algo que foi julgado pelo STJ, agora há pouco tempo, que é a aplicação de multa para pai, mãe que não cumpre as visitas ou a convivência com filho ou filha, especialmente se for criança ou adolescente. Então, partindo desse tema, multa, perdas e danos, portanto, responsabilidade civil. Convivência envolvendo criança e adolescente, e a questão do direito de família, que é a família. Então, tem os 3 momentos, e nesse método indutivo, nós saímos das partes para chegar numa conclusão geral. Então, o método indutivo, ele nos proporciona identificar os 3 momentos para um artigo, para uma monografia, e também que a gente possa, de modo imparcial, avaliar se existem 2 versões nesse tema, por exemplo, o amor não tem preço. Então, se o pai e a mãe não quer ter a convivência com o filho, com a filha, será que é justo ele responder por perdas e danos? Então, é um cenário onde nós vamos olhar, observar, tanto o lado do pai ou da mãe, que tem esse dever de convivência, quanto o lado da criança, que não tem ainda o desenvolvimento emocional completo, para poder saber das consequências e do que de fato acontece. Então, pessoal, para começar a escrever, o primeiro passo, escolha algo que te dê paixão. Parta do método indutivo, mas não tenha receio de escrever. E outra, não diria conselho, mas outra conversa de estudante, que também sou, escrevi, não gostei, jogo fora? Não, deixa aquele arquivo de lado. Não jogue fora os textos que você produz. Geralmente, depois a gente aproveita. Então, nós somos seres mutáveis. Então, o que hoje para a colega é um olhar, amanhã não será mais. Então, por isso, não jogue fora os textos que você produz. Eu fiz muito tempo isso, não faça. Hoje, eu aprendi que escrevi e não gostei, deixo separado. Porque hoje não faz sentido, mas amanhã vai fazer. Eu desejo a todos os que estão no virtual e no presencial bons textos, boas pesquisas. Comecem desde o primeiro período, para que lá, quando chegarem na época da monografia, como a Vanessa, lá no 9º, 10º período, já seja algo habitual. Então, lá no NPJ, muitas vezes o acadêmico chega, poxa, por onde eu começo? Que tema eu vou escolher?
pense em algo que faz sentido para você, que te dá paixão, mas que também tem relevância social. Afinal, nós somos cientistas sociais. Então, como Pablo Neruda, comece pela primeira letra maiúscula, nós nunca chegamos no ponto final. É um outro detalhe importante. Tanto que nós fazemos considerações finais, exceto na tese em que existem conclusões. Embora eu discorde, com toda a humildade científica. Até hoje, a minha tese ainda trabalho, faz 10 anos que eu escrevi. Então, não há um ponto final. Não existem conclusões finais, porque a sociedade vai modificando também. Então, desejo bons textos, me coloco à disposição também de todos os colegas para conversar, trocar uma ideia, trocar experiência, tanto na produção de textos, e não sejam tímidos para escrever, escrevam. Um abraço a todos, obrigada pelo convite, professor, e pela oportunidade. Professora Patrícia, nós que agradecemos também a sua disponibilidade, o aperto de horários que a professora Patrícia tem, são muitos compromissos, né? E agora eu também tenho compromisso com os alunos, já são 19 horas e 6 minutos aqui, já tem alunos me esperando, né? Então, vou ter que partir para o poliamor agora. O amor de ficar aqui, o amor de estar lá e em todo lugar. Eu agradeço a presença de todos, a gravação está sendo concluída agora. E fique essa vontadezinha de continuar falando e teremos outros eventos. Acompanhe o Instagram do curso e façam seus comentários lá no Instagram conosco, sugestões de temas e também de palestras que você acha importante, principalmente os que estão concluindo o curso. Meu muito obrigado a todos, à professora Patrícia, ao professor Zé Leandro, ao doutor Jonas, à Vanessa, ao professor Newton e a paciência dos alunos que estão me esperando. Uma boa noite a todos. Até a próxima. Valeu, Leandro. Deixa eu ver as mensagens aqui, mas eu vou parar a gravação. Professor Patrícia, eu não sei por que não aparece a gravação aqui para mim. Eu não consigo interromper. Hã? Mais. Sim? Tem mais aqui. A gravação apareceu. Aí, o prof quer parar de gravar. É. Não está aparecendo, não sei por quê. Eu que criei o evento. Ele está gravando. Tá. O professor Nilton que ligou, porque não aparece para mim. Se o prof sair, ele vai ser na gravação também. Lógico, o professor Nilton está ali. Ele está gravando, tá? Deixa eu ver se o professor Nilton está online. O Nilton acho que já saiu, parabéns pelo evento. Estranho isso aqui. Eu não consegui ligar a gravação hoje. Sim, é que o Nilton só... Sim, está gravando. Depois nós cortamos essa parte aqui, né? Não, era para ser... Saindo, ele vai encerrar. Deixa eu ver, tem mais alguém? Temos 3 pessoas aqui ainda online. Eu, a Isadora e a Vanessa. Tu não consegue, né, Vanessa? Não aparece para ti, ele clicando mais? Não aparece, né, Vanessa? Clicando mais? Eu não sei por quê. Então, vou sair.